E aí, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva, a palavra do nosso glorioso Deus. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem, estejam com saúde. Hoje é dia 22/5, um dia grandioso, um dia maravilhoso. Muita chuva aqui no Pernambuco, aqui no Nordeste. Deixei o vídeo aí postado, vocês viram o vídeo aí que eu postei a respeito das chuvas aqui no Nordeste. Então, muito obrigado para você que ficou aí, para você que vem assistindo e acompanhando a minha série desde lá do livro de Gênesis até o livro de Levítico e depois a gente fez a exposição do livro de Jó e depois a gente veio e eu fiz a exposição do livro de Levítico e agora fiz a exposição do livro de João, o Evangelho de João, e agora estou fazendo exposição e entendimento do livro da carta aos irmãos hebreus. Então, muito obrigado você que está aí, você que vai assistir ao vivo agora ou você que vai assistir depois. Seja muito bem-vindo ao meu programa. Esse é o programa Palavra Viva. Programa Palavra Viva é um programa que tem por interesse de fazer a exposição da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para ver se desperta os pastores e líderes, anciões e todos aqueles que têm o compromisso na igreja de Jesus Cristo, aqueles que são autoridades, cabeças nas igrejas de Jesus, a conduzir o povo à verdadeira palavra de Deus e conduzindo as ovelhas de Jesus ao aprisco do verdadeiro pastor, ao ouvir o verdadeiro pastor. Porque aqueles que são líderes na igreja devem ter o compromisso de fazer com que a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, seja ressoada nesse mundo, que ela seja falada, proclamada neste mundo através da exposição da leitura da palavra de Deus, e todas as ovelhas de Deus ouvirão a voz do pastor verdadeiro, que é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, e virão a ele, e eles a levarão a pastos verdejantes, e cuidará das suas ovelhas, e tratará das suas feridas, e curará a sua alma, fará o seu espírito reviver de novo, e serão ovelhas verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde já peço, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário no like, na janelinha de comentário embaixo, tanto no Facebook como no YouTube, um comentário, dá o joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e vamos começar hoje. Hoje nós vamos dar continuação, essa é a parte 2 do tema Jesus, o mediador de uma nova aliança superior. Essa é a parte 2 de 2. Hoje eu vou acabar essa explicação aqui, né, da parte 2, 1 de 2, que foi ontem, e hoje a parte 2 de 2 partes. Então, o assunto, assista o vídeo de ontem, que hoje vai ser a continuação do vídeo de ontem. Então, fica aí atento, fica aí preparado e disponível, porque você vai aprender muitas coisas interessantes, qual você nunca viu antes, você nunca viu na sua igreja, você nunca viu no púlpito da sua igreja sendo pregado, ensinado. Aqui no programa Palavra Viva, você entenderá porque é urgente a leitura da palavra de Deus, é a exposição da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, até Apocalipse. Tá? Então, esse programa, e nesse canal, no YouTube, é o canal, se inscreva no meu canal, se ainda não é inscrito, é o canal Palavra do Avivamento. A palavra do avivamento, ela só acontecerá se as igrejas e os pastores, anciões, mestres e líderes, presbíteros, entenderem a necessidade de que a igreja precisa urgentemente começar uma exposição bíblica, isso mesmo, uma exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e transforma todas as coisas. Mas, dito isso, vamos para a nossa oração. Você que está assistindo aí, que está ao vivo, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, sua casa, e vamos para o momento de oração.
E se você que está assistindo ao vivo, se você quiser que eu ore por você, por algum assunto específico, escreva aí no comentário, que eu vou estar lendo o seu comentário e vou estar colocando o seu nome na oração. Então vamos orar para este momento ser um momento abençoado na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e todas as coisas. Tudo foi criado e feito para louvor e para a glória do Teu glorioso e majestoso nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelas chuvas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado aqui no Nordeste, fazendo com que a terra produza e produza muito alimento, para que fiquem baratos os alimentos, para que a gente tenha alimentos com qualidade também. Muito obrigado, Deus, pela chuva que o Senhor tem derramado no Nordeste. Ajude, Senhor, aqueles lugares que estão passando por problemas de deslizamento de terra, que nem Triunfo, aqui perto, Senhor. Ajude, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldade, por causa da chuva, Senhor, que foram bastante chuvas, 200 milímetros de chuva, está alagando e inundando vários lugares. Ajuda, Senhor, as autoridades a estarem trabalhando, Senhor, e cuidando da cidade de Triunfo, também cidade de Recife, Olinda, todas as cidades do Brasil que está recebendo uma quantia de água muito grande. Ajuda, Senhor, nosso Deus, esses lugares, Senhor, a serem restaurados. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, eu oro por todos esses lugares, também oro pelo meu irmão Eliclésio, internado em Recife, fez uma cirurgia do coração. Que eu ajude ele, que só ajude restaurando a saúde dele, que os rins dele voltem a funcionar corretamente, que todo o corpo dele esteja cheio de saúde, ó Pai amado, Pai querido, para que ele esteja vivo, te louvando e engrandecendo o teu nome aqui nessa terra, e sendo uma testemunha sua, Senhor, aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama, Senhor, o teu amor, da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida do irmão Eclésio, Senhor. Abençoa ele, a família dele, a esposa dele está acompanhando, os filhos dele. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, abençoa a vida dele, ajude, guarde e proteja, livre de todo mal. Que a saúde dele seja restaurada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Também, Senhor, nesse momento, eu oro, Senhor, por essa palavra, por esse capítulo de Hebreus, carta aos Hebreus que vamos ler, capítulo 8. O Senhor nos ajude, nos dê discernimento, sabedoria e entendimento para poder trazer a revelação da tua palavra pela leitura expositiva, pela exposição da tua palavra às mentes e corações. Senhor, vá, Senhor, nas mentes e nos corações que vão ouvir depois, que vão assistir esse vídeo depois, que o algoritmo do YouTube, do Facebook não impeça que esse vídeo seja espalhado, passado para várias pessoas, através desses canais digitais, Senhor. Liberta, Senhor, e tira todas as amarras desse algoritmo, Senhor, que fica emperrando que os vídeos sejam passados, seja colocado à disposição para que as pessoas assistam. Abençoa, Senhor, cada pessoa que vai assistir pelo YouTube, pelo Facebook, abençoa a vida dela, Senhor, restaura, transforma essas vidas, Pai amado, Pai querido. Que o entendimento da Tua palavra seja prioridade em nossas vidas, todos os dias. A leitura expositiva da palavra seja prioridade na vida desse povo, dessa nação. Ó Senhor Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo para ter esse compromisso de ter a leitura expositiva da Tua palavra, para que o homem entenda cada vez mais quem é o Senhor e te conheça como o único Deus verdadeiro e não outro Deus. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa, Senhor, cada ouvido que vai ouvir, cada boca, Senhor, que vai falar, cada mente, Senhor, que vai raciocinar. Em nome de Jesus, ó Pai, cada olho que vai ver. O Senhor abençoe, Senhor, a vida dessas pessoas. Vai, Senhor, nos leitos de hospitais, naqueles lugares onde ninguém pode ir, mas o Senhor pode entrar, porque o Senhor é o Deus que criou e é Senhor absoluto de tudo. Abençoa, Senhor, essas vidas, Senhor. Ajude, Senhor, na restauração dessas vidas no leito dos hospitais, às vezes desenganado por médicos, às vezes não tendo saída nenhuma na vida. Faça com que a sua igreja se desperte, acorde,
começa a trabalhar no ministério de capelania ou qualquer outro ministério de visitação, para que possa ser lida a tua palavra diante dos ouvidos e dos olhos daqueles que precisam ter, Senhor, uma esperança na vida. Que muitas pessoas estão, Senhor Deus, nesse momento, passando por momentos difíceis, num leito de morte, Senhor, que não vê saída nenhuma, que não vê possibilidade alguma de poder sair, de encontrar uma saída do seu problema de saúde. Aqueles também, Senhor, que estão nos hospitais, sofrendo dor, sofrendo, Senhor, passando por sofrimento. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, derrama do teu amor, da tua graça e da tua salvação sobre a vida deste, Senhor, também. Também aqueles, Senhor, que estão pensando que não querem mais ver, que acha que a vida não tem mais solução, acha que tudo está perdido e quer dar cabo e a sua existência não fazer parte mais aqui do nosso meio. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, que estão querendo, Senhor, fazer algo terrível nas suas vidas. Liberta elas, ajude essas pessoas a entender e compreender que o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida, a única saída para a vida de qualquer homem. Ajuda, Senhor. Faça com que a sua igreja leve a tua palavra. Faça com que a sua igreja saia para fazer o seu mandamento, que é indo ao mundo, fazer discípulos, todas as nações, ensinando eles a guardar todas as palavras que o Senhor tem dito a nós, tem nos ensinado e colocado em nosso coração. Abra, Senhor, os corações dos irmãos em todas as igrejas, dos pastores e líderes anciãos, para que eles despertem e acordem para essa realidade do evangelismo, para aquelas pessoas que estão passando por necessidade, que estão perecendo neste mundo, estão sendo encaminhadas estão no caminho da condenação. Mas o caminho que converte, o caminho que muda a situação do homem pecador, se chama Jesus, o único caminho verdadeiro, a graça que é o favor imerecido que Deus fez naquela cruz por nós, dando a sua vida em nosso lugar e assim nos dá de graça a tua salvação, ó Pai. Faça que essa palavra chegue nos ouvidos de todo o povo, Senhor. A compreensão correta e certa da tua palavra. Todo mundo em Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, nesse Brasil, nos 5 continentes desse reino da terra, Senhor. Ó Senhor Deus, derrama, Senhor, do teu poder, da tua libertação sobre os ouvidos daqueles que precisam, Senhor, entender e compreender essa verdade, ó Pai amado. Dá, Senhor, salvação àqueles que a não têm. Abra o entendimento para que ele veja a sua situação e a sua miséria, ó Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo a fazer segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Derrama, Senhor, da tua salvação sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai amado, Pai querido. Que não há outro Deus além do Senhor nosso Deus. Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Abençoa, Senhor, o ouvido que vai ouvir, os olhos que vão ver e a mente que vai entender. Derrama da tua graça e do teu poder sobre a vida de cada um, Pai. Ó Senhor, não deixe esse povo confuso, não deixe esse povo perdido, mortos em seus pecados e delitos. Mas antes faça com que eles acordem e entendam a necessidade de te louvar, de te amar, pelo Deus glorioso, maravilhoso que o Senhor é. Porque santo, santo é o teu nome. Os céus e a terra estão cheios da tua glória e do teu poder. Faça isso, ó Pai. Transforma essas vidas, transforma essas vidas. Guarda todos os irmãos em todas as igrejas. Desperta as suas igrejas, Senhor. Aviva a tua igreja pela palavra. Palavra do avivamento, Pai. Derrama, Senhor, da tua palavra em todos os corações. Num verdadeiro avivamento nesse país e nessa nação. Para uma transformação de vida, ó Deus. Por isso eu oro e agradeço tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoe a vida de cada um que está assistindo agora ou que vai assistir depois dessa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, meus amados irmãos. Ai, ai. Eita, essa chuva deixa a gente com vontade de dormir cada vez mais. Mas não dá.
Então, muito bem, aqui no programa Palavra Viva, sejam todos muito bem-vindos. É um programa que tende a ser diário, mas nem sempre dá para ser diário. Mas é um programa aqui que está aqui para trazer a palavra de Deus no pleno entendimento da graça do nosso. Hoje nós vamos continuar falando do mesmo assunto que eu iniciei ontem. Hoje o capítulo é mais curtinho. Aqui é o Ministério Superior de nosso sumo sacerdote. É a Bíblia NVT, mas na Bíblia de Estudo, Scofield, diz assim. Deixa eu pôr o óculos aqui. Agradecer a Deus que eu consegui um exame de vista, né? Exame de vista na UPA, consegui de graça. Então, em breve eu vou trocar esse óculos porque eu não estou conseguindo enxergar muito. Tá muito ruim. Faz uns 2 anos que está atrasado. E eu desconfio que esse óculos aqui já não está mais valendo mais nada. Porque os sacerdotes ministram num sistema de sombras, enquanto Cristo ministra na realidade. Então, os sumos sacerdotes ministravam a respeito de algo que era considerado apenas a sombra da realidade que haveria de vir, que é essa parte, que é aquilo que o livro de Hebreus trata aos irmãos hebreus, a israelitas, que recebeu essa carta para colocar em ordem a própria vida deles, para que eles entendessem a necessidade de não mais voltar atrás, porque nós vamos ver que a lei, toda a lei, tudo aquilo referente ao culto judeu, tudo aquilo acabou-se, tudo aquilo se tornou, ficou apenas como uma sombra e se tornou obsoleto, porque aquilo que essas sombras demonstravam, a realidade, ela veio. E ela veio através de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele veio e restaurou todas as coisas, cumprindo a lei de Deus, que maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Mas quando Deus viu que o seu povo era pecador, ele mandou Jesus Cristo. A gente vai ver isso aqui ao seu tempo. E Jesus morreu a morte de todos nós, tanto judeus, gregos, gentios e todos os povos, línguas e nações. Jesus morreu a nossa morte. Para os judeus, ele cumpriu toda a lei, toda a Torá, todo o rito de tabernáculo e tudo mais. Não tem mais necessidade. E se tornou obsoleto, antiquado e não serve, porque Jesus é o verdadeiro sacrifício. E como ele é um ofertante que dura para sempre, e ele é o ofertante que vive eternamente, e ele é a oferta que também vive eternamente. Então, uma vez santificado pela oferta que vive eternamente, então essa oferta ela está qualificada de uma vez por toda para sempre representar aqueles que creem nessa oferta, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que se entregou na cruz como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, como ele é a oferta que vive eternamente e ele é a oferta perfeita com um valor infinito, porque o pagamento a Deus dos nossos pecados e delitos, o tamanho da nossa dívida, o tamanho do pagamento que tinha que ser dado, ela é, o tamanho dela se baseia naquilo que se baseia no tamanho de quem foi ofendido, o ser que foi ofendido, a honra, a majestade, o amor, a dedicação, a fidelidade. Então, um homem pecou contra o Deus Altíssimo, que é infinito em amor, misericórdia, bondade, benignidade, mansidão, tolerância, tudo
que Deus é, ele é infinito, infinito em amor, infinito em graça. Ele é infinito em santidade. Então, o que o homem desonrou, o que o homem deixou de crer e creu na palavra da serpente e não creu na palavra de Jesus, esse é o pecado do homem, é o não crer. Ele ficou incrédulo para com Deus e deu credibilidade à voz de sua mulher. E a mulher deu credibilidade, creu na palavra da serpente e assim arrastou toda a raça humana, sendo filiados a Satanás. Mas Cristo Jesus, que não nasceu do homem, que nasceu sem pecado, 100% Deus e 100% homem, e sendo sempre, e por isso ele tem que ser 100% Deus, porque um homem tinha que morrer pagando a dívida infinita a Deus por causa da honra infinita. Então o homem não pecou contra um vereador, menor honra, prefeito, menor honra, contra um deputado estadual, uma honra, contra um governador, maior honra, contra um presidente da república, maior honra, contra a maior autoridade que existe, uma honra maior. Então, se você cometesse um pecado contra essas autoridades, você levaria uma punição de acordo com a honra e a dignidade daquele ser que está sobre você. Agora, imagina quando nós pecamos contra Deus, que é um ser de honra infinita, amor infinito, e que nós deveríamos manifestar uma crença infinita, e não pecado. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, os pecados dos homens faz separação. Por quê? Porque não temos condições de pagar na proporcionalidade da honra de Deus, que é infinita. Então, por isso que Jesus tinha que ser 100% Deus humano aqui na Terra, para ele ser 100% infinito, e no seu corpo, o qual ele viveu por um breve tempo, o castigo de Deus, a ira de Deus infinita sobre os pecadores fosse derramada sobre Jesus, e assim Deus recebesse o devido pagamento por aqueles que mereciam a morte infinita no lago de fogo, e que vai acontecer com aqueles que não creem em Cristo Jesus. Eles não creem, então eles passarão uma eternidade. Aqueles que não creem em Jesus e não têm sua fé exclusiva em Jesus Cristo, mas que busca ter fé em outras divindades, em outros santos, em outras coisas, esses aí, esses tais idólatras, feiticeiros e tudo esse tipo de coisa nojenta, todos esses perecerão lá no final, no lago de fogo, também numa eternidade, mas não para salvação, sim para condenação eterna, num corpo infernal para suportar a ira de Deus infinita. Então o homem não se engane. Você vai ter uma ressurreição. Todos vão ressuscitar. Todos. Pecadores e não pecadores. O povo de Deus, não o povo de Deus. Aqueles que fazem parte da igreja, os que não fazem parte da igreja. Todos um dia ressuscitarão e serão julgados e receberão a justa sentença de Deus e vão passar uma eternidade sofrendo no lago de fogo. Então, por isso é urgente que você corra a Cristo Jesus, confie nele, entregue a sua vida a ele, que ele vai te salvar. Então, Jesus é a figura, a sombra para o povo judeu. Jesus é a realidade da eternidade. As coisas aqui na terra, através da lei, da Torá, do sacrifício, oblações e tudo que era o culto judaico, ele é apenas algo momentâneo, passageiro. Quando Jesus chega, que ele é a realidade infinita, aquilo que é finito, aquilo que se deteriorava e que passava, que era os sacrifícios no templo e tudo mais, tudo isso passou e agora vivemos a realidade de tudo aquilo que é superior, porque tem um valor e tem uma proporção infinita. Então é muito maior. Porque se Jesus
não fosse 100% Deus, e a ira do Pai, que é infinita, não caísse sobre ele, Jesus infinito, nossa dívida infinita com Deus não seria paga. E assim continuaríamos sendo devedores. Mas como Jesus era 100% Deus, 100% homem, ele cumpriu na carne dele toda a ira de Deus, toda a exigência de Deus na nossa vida. E assim ele nos comprou e nos libertou da ira de Deus e da condenação eterna. E hoje nós somos salvos e podemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, tendo esse entendimento em vista, vamos começar na nossa leitura. Aqui, acompanha aqui do lado. O mais importante de tudo que a gente tinha visto, ó, Hebreus 8:1. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Então, o mais importante de tudo isso é que temos um advogado, ou temos, né, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está sentado no lugar de honra, que ele é o primeiro, ele é o filho mais velho, ele é o primogênito, ele é a primícia de todos os filhos de Deus. Então, ele está à honra, lugar de honra à direita de Deus, do trono de Deus, majestoso no céu. E ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, né, o verdadeiro tabernáculo ali diante de Deus. E ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. 3. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Então, o sumo sacerdote da nossa salvação também tinha que apresentar uma oferta. Se ele tivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que ele realiza é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, o próprio Senhor Deus mostrou a Jesus, mostrou a Moisés o modelo de como deveria ser construído o tabernáculo e a roupa, tudo. É só ler lá no livro, é só ler a partir do Êxodo 25 até o 26:30, que vocês vão entender isso aí, aquilo que Deus mostrou para fazer o tabernáculo e tudo que há dentro dele. Então, só voltar lá em Êxodo, só você voltar lá no Êxodo, capítulo 25, do 40 até o capítulo 26:30. Tá? Então, Deus mostrou a Moisés o modelo. A realidade está no céu, não está aqui na terra. É apenas temporária até que viesse o anjo do Senhor que Moisés disse que viria, o Messias. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é um mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra substituí-la. Então, se a primeira aliança, que era a sombra, fosse totalmente perfeita para purificar e remir os homens completamente do pecado ou da condenação eterna, então não necessitaria, né, de outra aliança. Não necessitaria, né, de um novo pacto, de um novo acordo, né, entre o povo de Deus e o próprio Deus. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado disso, então Deus olhou e viu que toda a nação de Israel, todo o seu povo tinha se tornado culpado
porque eles não obedeciam às leis de Moisés e não cumpria as leis de Moisés. Então todo o povo era culpado diante de Deus. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia que o Senhor vai vir, né? Chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Aqui ele está falando: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Então, o Senhor fez uma aliança com eles, lá no pé do Monte Sinai. Eu já falei em outros vídeos o que foi e o que era essa aliança. Essa aliança foi feita com a nação, com toda a nação, todo israelita diante de Deus fez uma aliança ouvindo os 10 primeiros mandamentos, e depois o povo não suportou mais e pediu para Moisés que Deus não falasse diretamente com eles, que senão eles morreriam, mas que Deus falasse com Moisés e Moisés falaria ao povo. Então o povo pediu para que Deus colocasse Moisés como mediador entre eles e Deus. E assim Deus fez, colocando Moisés como mediador. E antes da aliança ser ratificada, Deus mandou que Moisés chamasse 70 anciões, 70 príncipes, 70 príncipes, não, 70 juízes e anciões representantes das 12 tribos de Israel, chamasse os príncipes da casa de Israel, o representante, né, de cada tribo, o príncipe, né, o filho herdeiro, o primogênito, o cabeça de cada clã, de cada patriarca, o filho de Jacó. E no pé do Monte Horebe, o Senhor falou para Moisés levantar o altar para sacrifício, e ali foi levantado o altar de sacrifício, e esses jovens e príncipes ofereceram, né? Cada um ofereceu um animal em oferta, cumprindo, ratificando a aliança com o Senhor. E Moisés pegou um pouco de sangue, um pouco de água e um isopo, né, como uma brocha, como um pincel, e aspergiu o sangue da aliança sobre o rolo da lei e sobre o povo. O rolo que ia ser o rolo da lei, né, sobre o povo. E eles subiram até na metade do monte, e ali os 70 anciões, mais Josué e mais Nadab, Abiú, que foram os líderes construtores do tabernáculo, né? E Nadab, Abiú e o cunhado, acho que é cunhado de Arão, acho que é Ur, né? Eles subiram e fizeram uma refeição na presença do Senhor, e embora eles tenham ouvido Deus, eles não morreram, tá? Eles subiram e fizeram um almoço, ratificando, porque todo almoço, toda aliança é ratificada com um almoço, uma comida, uma alimentação naquela época. Então assim eles fizeram com o Senhor uma aliança. E quando eles subiram no pé, quando eles desceram de volta às autoridades, e Nadab, Abiú e Ur ficou tomando conta do povo, junto com 70 anciões, e Moisés subiu com Josué, só que 40 dias depois, o povo quebrou a aliança com o Senhor, adorando um bezerro de ouro, desfez o casamento, se tornando adúlteros. Então Deus diz: não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso eu lhes dei as costas, diz o Senhor. Então Deus deu as costas para ele naquele dia e não deu o descanso que eles precisariam, descanso que a gente já falou aqui na exposição do livro de Hebreus. Então Deus deu as costas a eles e não aceitou. E esse das costas foi até quando Jesus veio. Mas um dia Deus restaurará o reino em Israel e Deus voltará
desvirar suas costas ao seu povo. Tá? Porque quando Moisés pediu para ver o Senhor apenas mostrou as costas. O Senhor deu as costas. Tá vendo? Moisés pediu para ver o Senhor e o Senhor deu as costas. Mostrou as costas para Moisés. E assim o Senhor também deu as costas para o povo, né? Virou de costa e foi e saiu, deixando o povo sofrer até vir um libertador. Jesus veio libertar e transformar o seu povo, mas o povo também não aceitou de novo. Mas aí vem dias, diz o Senhor, que ele vai fazer uma nova aliança. Essa aliança está lá em Jeremias. A gente vai ver um pouquinho sobre essa aliança depois. Então está lá em Jeremias 31, 31 até o 34. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Tudo isso aqui está relacionado, está falando sobre o que o Senhor Deus fará quando ele restaurar o reino a Israel, tá? Que será no final do milênio. Essa profecia não se cumpre na igreja, tá? O escritor de Hebreus está colocando aqui é que ele está tomando como figura a aliança que Deus estabeleceu com Israel, para demonstrar que assim como ele vai fazer em Israel, quando ele restaurar Israel por completo, todo o povo, toda a nação de Israel será restaurada, que é isso que ele diz, essa é a aliança que farei com o meu povo de Israel. Todo o povo, não é apenas os apóstolos e 500 pessoas, porque se de fato essa profecia tivesse cumprindo dentro da igreja e não em Israel, então Deus seria mentiroso, porque nem todo Israel se converteu a Deus naquele dia. Mas as profecias dizem que todo o povo vai se converter ao Senhor, lá em Joel. Deus vai converter o coração do povo. Todo o povo, desde o menor até o maior, desde a criança até o maior. É todo o povo, toda a nação, as autoridades e todo mundo. Não vai ser que nem quando Jesus veio e poucas autoridades creram, que nem Nicodemos, José da Arimateia e alguns dos sacerdotes creram. Não. No dia que essa profecia se tornar real, todo Israel será salvo. Não apenas o remanescente que creu em Jesus. Tá? Então, Hebreus não está colocando essa palavra aqui para dizer que isso aqui se completou na igreja, que isso aqui faz parte da igreja. Não. Ele está tomando por ilustração que, assim como Deus vai fazer com a libertação completa de Israel no final da tribulação, no dia do Senhor, é por isso que ele fala, né, no dia do Senhor. Vai ser no dia do Senhor. O dia que o Senhor virá para Israel, tá? Porque ele veio uma primeira vez e foi rejeitado. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quem recebe a Jesus se torna filho de Deus, antecipando esses mesmos acontecimentos que vai acontecer com Israel no final da tribulação, onde essa profecia literalmente vai se cumprir dessa forma literal, onde todo Israel vai se converter a Deus. E Deus vai derramar do seu espírito, vai preencher, vai tirar o coração de pedra e vai fazer algo novo, maravilhoso no meio daquele povo. Mas nós que cremos, já recebemos por antecipação desse espírito e desse mesmo estilo de vida. Por quê? Porque quando o Senhor faz algo novo no meio de um povo, uma nação, o que ele vai fazer, é da mesma forma que ele faz. Deus não fica criando coisa esquisita, coisa estranha. Ele não cria coisa absurda, não. Da mesma forma que ele diz que vai fazer com Israel no final da tribulação, é a mesma forma que ele faz na igreja. Tá? Então aqui está sendo tomado, esse capítulo, esses versículos aqui, está tomado como figura, uma ilustração de como Deus vai fazer um povo de Deus
vai fazer na nação de Israel no final da tribulação, nós já estamos vivendo esse aspecto dessa vida que Israel terá. Só que nós somos a igreja de Deus, nós não somos Israel de Deus. Nós não, a nossa aliança, a nossa aliança com o Senhor Deus não é baseado nessa aliança, né? E essa será a nova aliança que farei com o povo de Israel. Farei com o povo de Israel, não com os gentios. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Tá? Então, a nossa aliança, a aliança da igreja com Cristo, ela é baseada no novo pacto, na nova aliança, que é o quê? É a aliança do derramamento do sangue de Cristo. É no sangue de Cristo, tá? O sangue de Cristo que foi derramado para ratificar também essa aliança. O sangue que atesta e ratifica essa aliança como verdadeira, e por isso Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Como ele já derramou o sangue para ratificar essa aliança, e por isso que essa aliança está sendo lembrada aqui, tá? O sangue de Cristo nos une, vai nos unir e nos une aos judeus através desse derramamento de sangue, como ratificação dessa aliança que já foi ratificada e que não pode ser abrogada e não pode ser, é um testamento que não pode ser desfeito, mas é um testamento que será concluído. Então, nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e o mesmo sangue que ratifica a aliança com Israel no final da tribulação é o mesmo sangue que nos salvou. Então, se o mesmo sangue que confirma a aliança com Israel é o que nos salvou, então ele nos une na mesma salvação. Tá? Não para receber as mesmas promessas, não para receber terra e tudo mais, não, porque a nossa aliança, porque o sangue de Cristo derramado em nós nos qualificou para sermos igreja do Deus vivo, que nem fala a palavra de Deus, né? Igreja do Deus vivo, nos colocando como sumo sacerdote, né, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em Pedro, 1 Pedro 2,9, tá? Então, o mesmo sangue que ratifica a aliança com Israel, para a salvação de Israel no final da tribulação, é o mesmo sangue que nos transformou e que nos lavou e que nos purificou, e assim os remanescentes de Israel que creram em Jesus também foram salvos, e todos nós somos unidos em um só corpo e em uma só igreja, a igreja do Deus vivo, tá? Isso não significa que somos Israel, nós não somos Israel. A dispensação da casa de Israel, através de Moisés, passou, e agora eles estão à espera da promulgação e do estabelecimento da verdadeira aliança que vai vir ainda para o seu povo. E que o mesmo sangue que ratificou essa aliança também nos lavou e nos purificou. E assim nós somos unidos junto ao povo de Deus, o povo de Israel, né? Somos unidos na igreja e temos um pacto segundo Cristo e não segundo promessas e profecias ditas pelos profetas passados, tá? Porque nós somos algo novo que nunca foi predito e que nunca existiu no passado. Nós somos algo novo, tá? Nós nascemos de novo. O homem ressurreto nasceu para um reino de Deus, que é a igreja dos Deus vivos, que é o reino nos céus. Ao reino nos céus, a igreja, e ao reino da terra, que é o reino físico, é o reino onde Deus vai estabelecer e vai cumprir todas essas palavras, literalmente aqui vai ser cumprida em Israel. E não será mais necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Tá vendo? Hoje ainda nós temos que ensinar. A igreja tem que ensinar. A igreja tem que levar a palavra. A igreja tem que dizer para as pessoas: conheça o Senhor, toma o conhecimento de Jesus Cristo. No dia que o Senhor cumprir essas palavras, não vai mais ser necessário isso, porque o próprio Senhor está lá disponível, estará sentado lá em Jerusalém, no trono de Davi, seu pai. Em Israel será a cabeça de todas as nações, e todo, desde pequenininho, saberá do Senhor, conhecerá a Deus,
porque Deus vai derramar do seu Espírito sobre todos. E nós já temos a antecipação do derramar do Espírito sobre nossos corações, para sermos selados e guardados para o dia da redenção, quando Cristo vier tomar a sua igreja. O Espírito Santo nos guarda e nos ajuda e nos conforta e nos ensina todas as coisas aqui. Mas a gente ainda tem que ensinar da palavra de Deus e dizer para as pessoas conhecer a Deus. Nesse tempo, aqui, ó, vocês e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Tá vendo? Como nós na igreja conhecemos o nosso Senhor. E não precisa que ninguém fique dizendo para nós a respeito das coisas. E eu perdoarei sua maldade, a maldade que eles fizeram, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Tá? Jeremias 31, do 31 ao 34. Quando Deus fala de uma nova aliança, quando ele diz lá em cima, uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto, antiquado, logo desaparece. Então, isso se tornou a aliança passada no pé do Monte Sinai, se tornou obsoleta, que ele renovou a aliança em Êxodo 34:10, que Moisés foi colocado como o grande mediador na casa de Deus, aqui na terra e nas coisas de Deus. Ele cuidou da casa de Deus e foi fiel em toda a casa de Deus. E assim ele serviu como instrumento, um tipo de Cristo que apareceu naquele tempo, ministrando na casa de Deus, mas ele era apenas uma sombra, uma expectativa do que viria no futuro, tá? Que era Jesus Cristo, mas nem todos creram. Tá? Então, eu quero trazer, agora nós vamos fazer um entendimento, né, a nota aqui as anotações da Bíblia, né, de Scofield, e no estudo, né, o estudo aqui temático, o estudo, para a gente poder entender o que quer dizer o entendimento aqui do capítulo 8:8. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Então, quando ele fala povo de Israel e de Judá, é porque são os dois reinos, os reinos do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, que é Judá. Então, essas duas casas têm que existir, têm que voltar a fazer parte. Tá? Então, esses povos ainda têm que nascer, porque Israel não tem rei. Israel não está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Tá? Então, isso ainda virá à existência. Tá? Então, tudo isso ainda será estabelecido em Israel e Judá. Tá? Então, essa aliança aqui, tá? É a aliança com a casa de Israel, não é com a casa da igreja, não é com a igreja. Nós não somos igreja. Tá? Então ele está falando que se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Tá? Então, Israel, toda a lei de Israel é substituída por uma nova aliança. E aqueles que creem em Cristo Jesus já têm antecipado o derramado o Espírito, que nem será derramado em Israel quando Deus restaurar toda a nação de Israel de novo. Então vamos para o entendimento desse capítulo 8. Eu vou parar de apresentar aqui e vou compartilhar a tela, a janela aqui. Agora aqui nós vamos ler, né? Você também que quer assistir os meus outros estudos, eu tenho os estudo não, né? Leitura expositiva. Eu não sou teólogo, né? Para ficar dando estudo. Sou apenas um irmão que dou
que quero, aqui no programa Palavra Viva, fazer com que as pessoas entendam que há necessidade delas buscarem o conhecimento da graça do nosso Deus através da leitura expositiva da palavra de Deus, expondo a palavra. Aí tem meu canal, ó, que é esse link aqui, canal no YouTube, Palavra do Avivamento, tá aí embaixo. Não, embaixo no YouTube. Ah, não, no YouTube você já tá no YouTube, não precisa. Essa gravação vai ser postada no YouTube depois. No Facebook, em cima aqui tá o link, ó, que é esse link aqui, ó. Vai lá e se inscreva no meu canal. Aí marca o sininho todos, deixa o joinha e compartilha o vídeo. Tá? Notas de explicação do versículo. A nova aliança, a última das 8 grandes alianças das Escrituras, o que ela é. Primeiro, ela é superior, comparada a 8:6. Aliança mosaica, Êxodo 19:5. Tá? Comparado a essa aliança lá de Moisés, que eu contei a história de como Deus fez a aliança com o povo de Israel. Israel quebrou aquela aliança, quebrou aquele primeiro casamento no pé do Monte Sinai. Deus renovou a aliança em Êxodo 34:10, só que tomando como Moisés como mediador, e não o povo mais diretamente com Deus. Tanto o povo de Deus, e uma das maiores dificuldades de se evangelizar os judeus, é que os judeus nunca tomaram nota, eles nunca entenderam. Presta atenção. Então, se você tiver um conhecimento de um judeu, manda esse vídeo para um judeu, ou para um testemunho de Jeová, ou para um adventista do sétimo dia, ou para um mormon, ou para um muçulmano, quem quer que seja, ou para os judeus messiânicos, e todo judeu, é que o judeu até hoje ele não entendeu a profecia de Jeremias 31:31, onde Deus diz que eles quebraram a aliança. A aliança do Êxodo 19:5, ela foi quebrada e Deus deu as costas. Quando Deus deu as costas, Moisés intercedeu. Aí no capítulo 34:10, Deus manda Moisés, Deus deu as costas e mandou Moisés com a lei e com o rolo do livro. Porque a intenção de Deus, no 19:5, Deus falando diretamente com o povo, era Deus ao dar os 613 mandamentos, ao comunicar com o povo, ao falar com o povo falando diretamente com Deus e tendo a revelação direta de Deus, se comunicando diretamente com Deus, eles iam, o que ia acontecer com eles? O coração deles ia ser quebrantado e eles iam ser cheios do Espírito, desde o menor, desde a criança até o maior. Mas o que eles disseram? Não, Moisés, não fale Deus diretamente conosco. Interceda você entre nós e Deus. E daí Deus viu que o seu povo não ia de fato aguentar, porque eles já eram rebeldes em seus corações. Deus já sabia disso e falou, então tá bom, Moisés. O povo falou correto. Então suba ao monte. Por quê? Porque Moisés ficou 40 dias lá em cima? Foi para trazer à tona aquilo que de fato o povo tinha no coração, que é o quê? Infidelidade e falta de credulidade, falta de crer. Eles não creram que Moisés estava lá em cima, eles não creram que Deus estava falando com Moisés de fato, eles acreditaram e passaram, algumas pessoas começaram a disseminar mentira, é por isso que Deus odeia o fofoqueiro, o mexeriqueiro, aquele que fica fofocando e falando da vida dos outros, começaram a espalhar no arraial de Deus, no acampamento, que Moisés tinha morrido. E o povo entrou em pânico, porque se Moisés, que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez os milagres, morreu, pronto, lascou-se tudo. Então o povo pôs para fora aquilo que realmente o povo de fato era dentro do seu coração. E fizeram um bezerro de ouro e voltaram ao Egito com o seu coração. Então Deus deu as costas ao seu povo, mas Moisés desceu, o povo foi, a tribo de Levi fica do lado de Moisés, quando Moisés fala quem vai ficar do lado do Senhor. Aí a tribo de Levi foi para o lado de Moisés, e a tribo de Levi matou 3.000 homens, e os cabeças do príncipe de Israel, e houve grande mortandade,
e assim o povo foi limpo naquele dia, e Moisés tornou a subir no Monte Horebe de novo. Dessa vez o povo não se revoltou, mas Deus ratificou a aliança agora com um intermediador, o mediador, que era Moisés. Era algo que Deus no início não queria. Mas quando Deus viu a dureza do coração deles de não querer ter um relacionamento pessoal com Deus, custe o que custasse, mesmo que eles morressem, eles não deveriam se importar com isso. Mas não, eles disseram para ele: ó, Moisés, não fale o Senhor conosco. Quer dizer, eles estavam rejeitando um relacionamento pessoal com Deus. Para que ao ouvir a própria palavra de Deus, do próprio Deus, os seus corações fossem transformados de coração de pedra, de coração voltado ao Egito, dos deuses do Egito, se convertesse ao Senhor. Eles não se converteram. Então eles colocaram para fora aquilo que eles eram: idólatras, feiticeiros, maldizentes, pessoas ruins. Então assim fizeram um bezerro de ouro e Deus deu as costas e colocou Moisés como mediador. E Deus, quando viu que o seu povo era culpado, Jeremias 31:31, Deus diz: farei uma nova aliança com o meu povo. E essa aliança já foi colocada, já foi posta e já foi promulgada. Só está esperando passar o tempo dos gentios, o tempo da igreja, o tempo do povo de Deus, para que, passando esse tempo, Deus volte a tratar com Israel e vai restaurar todas as coisas de Israel, e a profecia de Jeremias 31 até o 34 vai se cumprir literalmente na nação de Israel. Tá? Porque Israel não entendeu e essas outras pessoas não entenderam. E até dentro da igreja, muitos pastores e líderes ainda não entenderam. Deus quebrou, o povo quebrou a aliança, o casamento antes, porque é assim que fala em Jeremias, né, 31, eles mudaram a aliança. E entraram numa nova aliança, só que com a aliança mosaica. Eles se aliançaram com Moisés, não foi com o próprio Deus, porque aquela aliança eles quebraram no Êxodo 19:5. Só que Israel, até hoje Israel acha que eles estão vivendo a aliança do Êxodo 19:5. Não, eles não estão vivendo a aliança do Êxodo 19:5. Eles estão debaixo da aliança de Êxodo 34:10, que é a aliança com Moisés. Tinha que obedecer Moisés. Tinha que ouvir Moisés. Tinha que andar pelas leis que Moisés deu. Apesar de ser a lei de Deus, mas tinha que obedecer a Moisés. Por isso que quando Jesus vem, ele confronta os fariseus, os mestres da lei. Vocês não obedecem nem Moisés. Nem Moisés vocês estão obedecendo. Imagina eu. Se vocês não acreditam nem Moisés, é isso mesmo. Jesus ratifica e diz: vocês estão debaixo do mediador que é Moisés. Só que Moisés falou de mim. Só que vocês não acreditam nem em Moisés, como é que vocês crerão em mim? Tá vendo? Como a aliança do Êxodo 5 foi quebrada por eles mesmos. Mas ainda há uma multidão de gente que acredita que a aliança de Israel, a aliança do Êxodo 19:5, é a aliança que Israel tem com Deus. E que tinha com Deus, com Jesus. Não, eles não tinham essa aliança. Deus deixou claro lá em Jeremias 31 que eles quebraram essa aliança quando adoraram o bezerro de ouro. E continuaram a quebrar ao longo de todo Israel. Não foi só. Ali só foi a manifestação do coração mau de pedra que eles têm em relação a Deus, de não crer em Deus. Como nação, tá? Como nação. Não como pessoas. Sempre teve remanescente que cria e tinha fé no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E que assim morreram salvos, porque fizeram sacrifícios com fé, e assim os pecados deles foram todos anulados na morte de Cristo. Porque o cordeiro, quando morria lá, quando o homem levava o cordeiro pelo seu pecado, né? O cordeiro era aceito, se ele realmente cresce com fé, e assim ele era perdoado da condenação eterna e ele morria salvo. O israelita morria salvo. Mas não todo Israel. Porque como nação, eles rejeitaram a aliança do Senhor. Sempre rejeitaram. Sempre manifestaram rejeição. Por isso da necessidade dos profetas. Começando pelo juiz, depois por Samuel, e até a chegada
até a vinda de Cristo Jesus. Então, superior. Jesus, ele é superior a essa aliança mosaica, não só do êxodo, não só da aliança do 19:5, mas da aliança com Moisés. Aqui faltou, para mim faltou. Ele ainda não conseguiu entender. Scofield não conseguiu colocar aqui, ele não conseguiu compreender também o termo da aliança com Moisés, que é muito importante. Por quê? Porque é uma aliança com homens, não é aliança com Deus. A aliança começou com Deus, o povo rejeitou, aí ela virou aliança com homens, que é Moisés. Então, por isso, nós vamos aprender mais para frente que Jesus, ele traz uma nova aliança que é superior à aliança de Moisés também. Porque a aliança do povo era com Moisés e obedecer a Moisés e o que ele escreveu, da vontade de Deus para eles, e não com o próprio Deus. Então, isso se faz necessário porque Cristo Jesus é um superior sacerdote e que tem que mudar a aliança, tem que mudar o testamento, porque ele é superior. E o acordo da aliança de Moisés, de Jesus com o povo, como ele é superior, ele é um Deus, ele é o próprio Deus, ele é sobrenatural, é aliança das coisas espirituais que são eternas. Então, a aliança com o sangue de Cristo, ela é superior, ela está acima da aliança mosaica, ela está acima da lei. E ela passa, e Jesus vai dar nova lei, porque como ele cumpriu para o povo de Deus essa aliança, para nós não, porque nós não tínhamos aliança, éramos gentios. Como ele cumpriu toda a exigência da lei, e ele é o Senhor absoluto que haveria de vir para mostrar a realidade da aliança verdadeira, eterna com Deus, então tudo que é da lei passa, e agora passa a vigorar uma nova lei com aquilo que é a realidade, que é a vontade de Deus através da vida de Cristo Jesus, numa nova aliança, com novos mandamentos. Não moralmente, mas quanto à sua eficácia. Hebreus 7:19. Comparar com Romanos 8:3 e 4. Ó, essa nova aliança, né? Nova aliança, última das 8. Essa nova aliança, ela está fundamentada sobre promessas melhores, ou é incondicionais. Na aliança mosaica, Deus diz: se guardardes a minha aliança. Então tinha uma condicional aqui, ó. Isso se chama condicional, tá? Então, na aliança de Moisés é se eles obedecessem o quê? As leis de Moisés. Se eles cumprissem as leis de Moisés, Deus ia salvar e livrar o seu povo. Então, é uma aliança, né, de Moisés que renovou a aliança do 19:5, que também era uma aliança condicionada. A aliança do 19:5 também era uma aliança condicionada. Se obedecerdes, se guardardes. Porque desde quando Deus tirou o povo do Egito, no livro do Êxodo, Deus coloca uma condição: se me obedeceres, se. Dentro da igreja, que é o novo povo, também há uma condição. Só que essa condição não é mais condicionada à salvação, a obedecer às leis de Moisés. É se credes em Cristo Jesus. Agora, uma outra condicional. Mas essa condicional não é uma condicional para levar o homem à salvação. O problema do arminianismo é que ele crê e acredita que a salvação é pelas obras e boas obras. E os pentecostais pegaram a obediência à lei e trouxeram para dentro da igreja, porque muitos ensinam que a igreja é a continuação de Israel, a igreja é o Israel de Deus, e colocou essa condicional do livramento de salvação do povo de Israel, eles colocaram dentro da igreja. E aí eles pegaram essa condicional: se vocês obedecerem, se vocês cumprirem as minhas leis, os meus mandamentos, essa condicional no povo de Deus, Israel, trouxeram para dentro da igreja e colocou: se você obedecer, se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, se você fizer caridade, teologia da libertação, que é ensinada aí pelos romanos.
né? A igreja dos católicos romanos. Se você fizer caridade, se você for bom, se você for isso, se você for aquilo. Não. Em Cristo Jesus isso não existe. A única condicional para o homem ser salvo é se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E confessar ele como seu único Senhor e Salvador. E crer no seu coração. Será salvo. Toda a justiça de Deus será realizada e cumprida. Então, hoje a condicional se na igreja é apenas se você crê em Cristo Jesus. Jesus disse, se credes, se vocês credes que eu sou, não morrerão em vossos pecados. É se, é uma condicional agora. E essa condicional, ela é bem simples, é um fardo bem leve e suave, que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai o meu fardo, que é leve e suave. Então, o único fardo de Jesus é crer exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus, confessar ele como seu único Salvador e suficiente Salvador, você será salvo. Essa é a única condicional. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para que todo, no singular, não no plural, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Tá? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas mas aqueles que creram, é uma condicional, mas porém, todavia, aqueles que creram, aqueles, pessoas particular, no singular, aquele está no plural, lógico, mas tem um sentido do singular daquele. É aquele indivíduo, aqueles indivíduos, certos grupos de indivíduos. Não é aqueles universal, não é todos universalmente, é um grupo daqueles que creem, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como na lei havia uma condicional, crer em Moisés e cumprir a lei de Moisés, agora é crer em Jesus e cumprir o mandamento de Jesus. Qual é o mandamento? Qual é o que o povo tem que fazer? É aquilo que Jesus disse lá em João 6, quando o povo que atravessou o mar da Galileia, que foi até Jesus, um dia antes dele ter multiplicado pães e peixes, ele atravessou o mar da Galileia para ir em Cafarnaum, ali na Galileia, e eles atravessaram atrás de Jesus, querendo fazer Jesus rei, para Jesus ficar multiplicando pães e peixes o tempo todo, para eles não ter que trabalhar. Aí Jesus falou, por que vocês estão trabalhando não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que vive eternamente, porque o Filho do Homem é o pão verdadeiro que desceu do céu, e quem se alimentar desse pão nunca morrerá eternamente, mas terá vida eterna. Aí eles falam, Senhor, nós queremos fazer as obras de Deus. Qual é a obra que Deus quer que nós realizamos? Aí Jesus disse, a única obra, o único, é no singular, que é a única coisa. Não está no plural, as únicas obras. A única obra que Deus quer que vocês façam é crer naquele que ele enviou. Pronto. Essa é a única obra, é crer. Se a condenação eterna ao inferno e ao lago de fogo, debaixo da ira de Deus, é a incredulidade, é não crer, quem não crê será condenado, mas quem crê está salvo. A única condição é crer em Cristo Jesus, é crer nele e confiar nele e andar segundo ele nos ordenou. É só crer, não precisa de mais nenhuma ação, crer. O resto tudo mais ele faz. Ao derramar do Espírito, o Espírito convence o homem do pecado, do erro, ao arrependimento, ao testemunho, ao batismo, e o Espírito Santo vai levar o homem a se dedicar a ler a Bíblia de Deus expositivamente, de Gênesis a Apocalipse, para ele aprender o caminho do Senhor através das palavras do próprio Senhor. Tá? Então, é a única condicional, é se a obra que Deus quer que vocês façam é que creia naquele que ele enviou, que é o próprio Jesus. Então, como havia um se, que era um termo condicional, na nova aliança, na nova aliança não há imposição de condições. Ó. Na nova aliança, ele não impõe condições. Hebreus 8:10, que a gente já leu. Tá? Não há condição alguma.
Hebreus 8, 10 e 12. Não há condição alguma na nova aliança. Tá? A única coisa é crer em Cristo Jesus. E sob a aliança, parte 3. Sob a aliança mosaica, a obediência nascia do temor. 2:2. Né? E 12, 25 e 27. Sob a nova aliança, ela é produto de... Aí, sob a nova aliança, ela é produto da disposição da mente e do coração. Por isso que o escritor de Hebreus, ele toma como ilustração a promessa feita, tanto a promessa feita do derramado do Espírito sobre todos, de Jeremias 31, 31, mostrando que Deus vai fazer uma nova... Deus já fez aliança com Cristo morrendo na cruz, mas vai colocar essa aliança nos corações do povo de Israel no final da tribulação. Sobre a nova aliança, né? Sobre a aliança mosaica, a obediência nascia do temor. Do quê? Do temor. Eles tinham temor de não obedecer Moisés. Eles não tinham um coração transformado de dentro para fora, na fé, no crer. Não. Eles eram ensinados a temer. Ó, você segue, porque se você não seguir, tem punição. Era sempre essa moeda de dupla face. Temor e obedecer. Ó. Para você seguir, você tinha que você tinha que obedecer a aliança. Então você temia para obedecer. Eles ficaram... a nação ficou debaixo de uma condição de medo. Se eu não obedecer às leis de Moisés, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou sofrer, eu vou ter perca. Então havia essa condicional. Temor para obedecer. Temor para obedecer. Só que o temor para obedecer é errado. Porque ninguém obedece por temor. A verdadeira obediência vem do amor. O amor perfeito, que aperfeiçoa todas as coisas. Então por isso precisa haver uma transformação. Um novo coração, um novo nascimento. O derramado Espírito para fazer o novo coração, convencer o homem, convencer o coração do homem do seu erro, do seu pecado, para que ele se arrependa e assim ele nasça de novo do Espírito de Deus, tem um novo Espírito nascido de novo, e Deus vai pegar as obras deles, que é revelada na palavra de Deus, o homem lendo a palavra de Deus, a Bíblia todos os dias, exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Nesse coração transformado, ele tem um desejo profundo de ter um relacionamento de Deus, ouvir a Deus, ouvir diretamente a Deus pela leitura da tua palavra, porque foi isso que o povo recusou no pé do monte. Não, Moisés, não fale Deus conosco, fale você conosco. A besteira que eles pediram. Eles nem entenderam. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam pedindo. Mas eles fizeram isso por causa da dureza do coração deles. Então, por isso que Deus disse que tem que tirar essa dureza do coração. E isso vai começar pelo quê? Pela exposição da palavra de Deus. Israel vai se voltar para a Torá, um estudo verdadeiro, para o evangelho da graça, vão ser evangelizados e toda a nação vão crer. Só que no momento que a nação crê, Satanás, através do falso Cristo, através da besta e o falso profeta, quando eles virem que Israel vai nascer, como uma nação, toda uma nação vai nascer para o Senhor, aí eles vão quebrar o acordo com Israel e vai tentar varrer Israel do mapa, porque eles não querem. Porque o príncipe desse mundo não aceita o reino de Deus, não vai aceitar que Israel se volte para Deus de verdade. Então, já que Israel não vai ter jeito, eles vão se converter, toda a nação, por completo, então eles vão tentar destruir Israel. Aí Israel vai estar apertado e eles vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus vai descer com a sua igreja gloriosa e vai livrar o seu povo e vai ratificar e vai cumprir a profecia de Jeremias 31 ao 34 na nação de Israel. Tá? Que para nós é a sombra, é a sombra daquilo que nós já, do que a gente já recebeu. É o verdadeiro. A gente já tem em nosso coração esse derramado Espírito, baseado no sangue de Cristo. Não na aliança de Jeremias 31, 31, porque essa aliança não se cumpre na igreja. Né? Aspecto da aliança se cumpre na igreja, que é
esse derramado Espírito, converter o coração do homem, tudo isso de fato acontece. Mas o escritor de Hebreus está tomando essa aliança para mostrar que já estamos vivendo certo aspecto do que Deus disse que fará com o povo dele. Então, a nova aliança não impõe condições, ela não está condicionada, é sem condição nenhuma. Sobre a nova, aí parte 3, né? Sob a aliança mosaica, a obediência nascia do temor, que é do temor, é debaixo do medo, tem que obedecer, porque não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, era no temor, tá? E não na... Sob a nova aliança, ela é produto da disposição da mente e do coração. Tá vendo? Ó, que é da mente, você lê com os... Ó, você lê, os judeus naquele tempo, eles vão ler com os olhos, ouvir com os ouvidos e falar com a boca. O intelecto, com a mente, vai tomar conhecimento de tudo isso. A mente tomando conhecimento, vai descer para o coração. Descendo o coração, o Espírito Santo vem, né? E já nascendo ali dentro do homem, eu convenço o seu pecado do seu erro, e ele tem um coração transformado, e ele vai se dedicar a Deus e obedecer. Agora, o povo de Deus vai passar a obedecer Jesus Cristo. A nova aliança assegura a revelação pessoal do Senhor a todo crente. Então, na nova aliança, nós temos uma revelação pessoal. Eu tenho a certeza e creio, acredito em Jesus Cristo. Eu não preciso ver para quê? Que nem Jesus disse, né? Lá na sua oração sacerdotal. Né? Não só na oração sacerdotal, mas ele disse aos discípulos: bem-aventurado aqueles que creram e não viram, alegre-se. Então, eu tenho certeza. Por quê? Porque o Espírito Santo comprova no meu espírito de que Jesus é verdadeiro e é real, e ele veio, nasceu e cumpriu toda a palavra de Deus. Então, esse aspecto da aliança de Jeremias já se cumpre em mim. Ela assegura completo perdão dos pecados. Vê verso 12 e o 10 e o 17, comparar com o 10, 3. Não tem como eu em todos os versículos aqui, meu irmão, senão fica muito grande. Então, ela é assegurada completa um perdão de pecados, que eu já disse, somos completamente perdoados, porque Jesus é o próprio Deus e perdoou nossos pecados, porque Deus puniu, derramou da sua ira infinita sobre um homem finito que era Jesus Cristo, Deus. Baseia-se numa redenção consumada. Ela já aconteceu, Mateus 26, 27, 28, Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, e 1 Coríntios 11, 25, e Hebreus 9, 10, 9 e 11, Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12, versículo 18 e versículo 23. A gente vai ver isso mais para frente. Lembre-se de que no Novo Testamento a palavra didaquê é traduzida tanto por testamento como por aliança. Então, é um testamento. Tá? Então, sendo um testamento ou uma aliança ou testamento, a gente vai entender mais para frente que precisa o testador morrer. Quem faz parte do testamento antigo tinha que morrer. Mas como é que eles iam morrer? Porque se eles morressem, todo homem que morre, em seguida vem o juízo e a condenação. Se morreu salvo, morre salvo para a salvação eterna. Se morreu sem ser salvo, morre para a condenação eterna. Então, como é que Deus vai resolver isso? Como é que Deus ia resolver isso? Ele tinha que resolver de alguma forma, sem um homem precisar morrer. Mas um homem tinha que morrer por todos os outros homens, para que a bênção alcançasse todos os outros homens. Porque lembrando que Paulo diz lá em Romanos 5,6 que um homem pecou e um homem deve pagar. Certo? Só que na lei mosaica, cada família, ou só a nação de Israel, tinha o direito de levar um cordeiro como propiciação pelo seu pecado. O resto do mundo já estava condenado, morte seus pecados e delitos. Efésios 2. E não havia esperança e salvação nenhuma para nós. Tá vendo? Que não havia esperança. Então, como o homem ia nascer de novo sem morrer? Sendo que depois da morte não tem como mais obter salvação. Então, Cristo Jesus, sendo o filho de Davi, que representa toda a nação de Israel, porque ele é o príncipe, o herdeiro de tudo, o rei que representava toda a nação de Israel. Por isso que Deus estabeleceu o rei em Israel, começando por Saul, e depois Davi, e Davi, um tipo de rei que representa, rei profeta que representou o povo.
E assim Deus prometeu a Davi que um filho dele viria e se assentaria no seu trono para sempre, representando todo o povo de Deus. Então ele, que é o único homem, Deus verdadeiro, sendo infinito em santidade, pôde representar não só o povo judeu, mas para que se cumprisse a Abraão a promessa que seria bendita todas as nações da terra, no descendente dele, que é Jesus, que Judá nasceu de Jacó, Jacó nasceu de Isaac, Isaac nasceu de Abraão. Então, assim, Jesus, o descendente de Abraão, morreu para reunir todos os povos de Deus, línguas e nações em todos os lugares. Então, ele é perfeito para representar a todos. Então, o testamento para Israel passou. Ela assegura a perpetuidade, conversão futura e bênção de um Israel arrependido, com quem a nova aliança ainda será ratificada. Tá vendo? A aliança ainda será ratificada com a nação de Israel. Ela ainda não foi, mas ela será. Né? 10:9, né? E comparar Jeremias 31 ao 40, tá? Que é a mesma coisa que a gente já leu no texto aqui de Hebreus, é o que está lá, escrito lá em Jeremias. Veja também reino, né? No Antigo Testamento, Zacarias 12:18, nota 2 Samuel 7, 8 e 17. E notas. Pausa o vídeo aqui e vai lá ver, porque não tem como eu ficar trazendo e vendo esses versículos com vocês aqui, porque já está 1 hora e 23 minutos. Ainda no 8:8. As 8 alianças e resumo. Primeiro, aliança edêmica, Gênesis 2:16, nota condicionada à vida do homem, estado de inocência. Tá? Então, o resumo da primeira são 8 alianças. Essa é a última. A gente está ainda na 7ª. Falta ainda a última com o povo de Deus. Aliança edêmica, Gênesis 2:16, e vê a nota, né, na Bíblia de estudo, condicionada à vida do homem no estado inocência. Primeira aliança, inocência. 2. Aliança adâmica, Gênesis 3:14. Né? Título e nota, condicionada à vida dos homens caído e promete um redentor, Gênesis 3:15. Então, a aliança adâmica, né? Que Adão foi posto para fora e Deus colocou condições para ele viver no mundo caído. Aliança noéica, né? Ou aliança com Noé, ou com as nações. Gênesis 9:16, e ver a nota. Estabelece um princípio. A vida na terra está sob o governo humano. Então, né, aliança, ou mordomia, né, a gente também chama, quem é dispensacionalista, né, dispensação da mordomia do governo humano, que é a primeira vez que vai aparecer o governo humano ali. O homem governando a terra em nome do Senhor. Quarta aliança, a aliança abraâmica, Gênesis 12:2, e nota. Funda a nação de Israel e confirma com acréscimo específico a promessa de redenção feita a Adão. Promessa que foi feita a Adão, Gênesis 3:15. Aliança mosaica, Êxodo 19:5, né? E vê a nota, condena a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 3:3 e 5:12, e especificamente aqui, eu acrescentaria aqui a renovação da aliança, em Êxodo 34:10, para ficar bem claro que Deus, ele refez a aliança, renovou a aliança, mas com Moisés sendo mediador, e os profetas. Aliança israelita, né, ou aliança palestina, eu não gosto de chamar de nome palestino, que é um nome sarcástico para, né, perturbar os judeus, né? É aliança no monte, a aliança deuteronômica, né? Aliança deuteronômica, né? Começa no 28 e vai até o 30. Assegura a restauração final e a conversão de Israel. Todo Israel se converterá. Aliança davídica, segundo Samuel 7:16, nota, estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo Jesus, Mateus 1:1, Lucas 1:31 a 33, Romanos 1:3, e do reino
davídico sobre Israel, sobre toda a terra, que será cumprida em Cristo por meio dele. Segundo Samuel 7, 8 a 17, Zacarias 12, 18, Lucas 1, verso 31 a 33, Atos 15, do 14 ao 18, 1 Coríntios 15, 24, né, a oitava aliança. Hebreus 8, 8. E nota que é essa aliança que a gente está vendo agora. Se baseia no sacrifício de Cristo e assegura a bênção eterna a todos os que creem. Bênção prometida pela aliança abraâmica, Gênesis 3, 13 a 29. É absolutamente incondicional e, pelo fato de não impor nenhuma responsabilidade ao homem, é definitiva e irreversível. Tá vendo? Como a aliança da salvação por meio do sangue de Cristo, ela não exige condições, ela não pede nada do homem, nenhuma obra, nenhuma benfeitoria, nada, nada. É apenas crer em Cristo Jesus, ela é infinita, ela é incondicional, não impõe condicionais de ser, mais, porém, todavia, nada disso tem. Ela é definitiva e irreversível, não tem como você voltar. Não tem como você voltar atrás, não tem como Deus desfazer. Porque Deus jurou a Abraão que ele abençoaria todas as nações. Quando Deus fala que abençoaria todas as nações pelo descendente de Abraão, ele não pôs condição a Abraão e nem para essas nações que seria abençoada. Ele, como ele não tinha por quem jurar por alguém maior do que ele mesmo, Deus, ele jurou por ele mesmo. Assim como ele é um Deus infinito, a palavra dele, ela é infinita. Ele não pode voltar atrás. Como ele é um Deus infinito absoluto, e ele jurou por ele mesmo, e ele é um Deus infinito, então a palavra fiel dele é infinita. Não tem como ele reverter e dizer, não vai mais ser salvo. Não. Todo aquele que crê e confessar que Jesus é o Filho de Deus, é esse descendente de Abraão, crê nisso, crê nessas promessas, crê que Jesus morreu e ressuscitou, cumprindo todas as promessas ali, crendo que ele é verdadeiramente o Messias, o Salvador. Esse que crê, só pelo fato de crer, ele já recebe o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo vem sobre ele, faz ele buscar o entendimento da palavra pela leitura expositiva da palavra de Deus diante do Apocalipse, convencendo do seu pecado, do seu erro, e assim ele está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, porque não tem como Deus voltar atrás e tirar a salvação daquele que a recebeu por definitivamente. Por quê? Porque Deus disse que abençoaria de uma forma infinita, completa, é irreversível. Não tem como o homem querer voltar atrás. Ele nem pensa nisso mais, isso nem pensa, porque o seu coração está totalmente mudado e transformado num coração de carne, um coração que tem o Espírito Santo de Deus e que vai viver as obras de Deus aqui na terra, que Deus preparou as obras dele para que vivessem nela, mas para a gente viver e entender as obras de Deus, temos que ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, expositivamente, expondo a Bíblia para os nossos ouvidos, nossos olhos ver e a nossa boca falar. E assim entra para dentro do nosso intelecto e depois para o nosso coração, e o Espírito Santo usa esse conhecimento da palavra, tudo que você leu e ouviu a respeito de Cristo, como a forma correta de se viver aqui na Terra, como exemplo. A vida deles como exemplo. Então, a salvação eterna. A relação de Cristo com as 8 alianças é a seguinte. Primeiro, quanto à aliança edêmica, como segundo homem, como segundo homem. E o último, Adão, 1 Coríntios 15, 45, 47. Cristo toma o lugar sobre todas as coisas, lugar que o primeiro Adão perdeu. Então, o primeiro Adão, governava sobre todas as coisas de Deus. Quando ele cai, tudo cai junto com ele. Agora, no segundo Adão, que é Cristo, quando ele restaura, quando ele dá a sua vida, ele dá a oportunidade da restauração de todas as coisas. Colossenses 2:10 e Hebreus 2:7 e 9. Tá? Então, Jesus, como último Adão da primeira aliança, agora ele vai redimir todas as coisas. 2. Ele é o descendente da mulher.
aliança adâmica, Gênesis 3,15, João 12,31, Gálatas 4,4, 1 João 3,8. E cumpriu as condições de trabalho árduo, Marcos 6,13, e de obediência, Filipenses 2,8 e Hebreus 5,8. Então, ele cumpriu o trabalho que era para os homens fazer, pagar diante de Deus, né? Romanos 6,3, né? Porque o salário da morte porque o salário da morte é o pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Então, todo o trabalho que o homem faz na terra, toda a sua vida aqui, ele está trabalhando para receber como morte a condenação eterna. O Adão, esse homem adâmico, debaixo da condenação da desobediência de Adão. Cristo Jesus, ele cumpre todo esse trabalho árduo e verdadeiro, recebendo a ira de Deus, trabalhando, né, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele recebe toda essa condenação, ele oficializa diante de Deus todo esse trabalho e nos dá salvação em obediência. Como o maior filho de Sem, um descendente de Adão lá, que nasceu segundo a imagem e semelhança de Adão, nele se cumpre de forma suprema a promessa feita a Sem na aliança de Noé, Gênesis 9,16, Colossenses 2,9. Sobre a quarta, ele é o descendente a quem foram feitas as promessas da aliança abraâmica, o filho de Abraão, obediente até a morte. Então, né, sobre a aliança de Abraão, ele cumpriu todos os requisitos da promessa feita a Abraão, que abençoaria todas as nações através de seu descendente. Então, Jesus cumpriu aquilo lá, está em Gênesis 2,18, Gálatas 3,16, Filipenses 2,8. Quinta, ele viveu sem pecado sob a aliança mosaica e levou por nós a maldição dessa aliança. Gálatas 3, 10 e 13. Tá? Então, sobre o cumprimento da aliança mosaica, ele levou sobre si toda a condenação exigida, porque o povo adorou o bezerro de ouro e Deus deu as costas a ele, e eles estavam debaixo da maldição. Em vez deles terem um coração, em vez da lei vir num coração transformado, quando a lei foi dada por Moisés, o povo só tinha 10 mandamentos ainda, eles não tinham os mandamentos completos. E eles rejeitaram falar com o Senhor e ter vida verdadeira pela palavra de Deus que eles iam ouvir. Eles rejeitaram falar com Deus e mandou Moisés. Quando veio a tentação que Moisés ficou 40 dias no monte, eles declinaram nessa obediência e adoraram o bezerro de ouro, e Deus lhe deu as costas. E em vez da lei vir servir como bênção, se os corações deles fossem corações que nem o nosso coração do povo de Deus da igreja, que encontra um coração que é disposto a obedecer por completo, não, encontrou um coração de pedra, um coração duro. Então, em vez da lei servir como bênção, ela serviu como aio. Ela serviu como o quê? Como testemunho contra eles e condenação contra eles. E assim eles ficaram mortos e ainda estão lá até hoje. Israel está morto espiritualmente com o coração de pedra endurecido. Mas no final da grande tribulação, o Senhor virá e derramar do seu espírito sobre todo Israel e todos eles se converterão ao Senhor. Tá? Então ele se cumprirá. Ele levou sobre si a maldição que tinha que cair sobre o povo para eles pagar diante de Deus o que eles fizeram, quebrando a aliança com o Senhor, da aliança de Êxodo 19:5, né? E depois Deus renovou a aliança, mas através de Moisés. Eles tinham que obedecer a Moisés. Então, a lei de Deus não encontrou um coração obediente, ela encontrou um coração duro. Então, a lei ficou como que, se você não fizer, a lei ficou servindo como aio, como medo. Você obedece, senão eu lhe mato. Você obedece, senão eu lhe mato. Se você obedece, senão eu lhe mato. Se você não for justo, eu lhe mato. Se você não cumprir, eu lhe mato. Então, a lei ficou ali, martelando. Isso ficou como o quê? Como sendo, né, uma maldição. Não que a lei era uma maldita, porque a lei era perfeita. O problema é que o homem se tornou uma maldição e não podia cumprir, não conseguia cumprir a lei completamente. E ninguém podia cumprir de fato, nem o povo de Israel e os gentios que estavam fora, muito menos. Então, por isso, quando Deus viu que seu povo era pecador, disse, naqueles dias renovarei,
farei uma nova aliança, não como fiz com seus antepassados. Jeremias 31, 31. Tá? Então, ele viveu sem pecado sob a aliança mosaica e levou por nós a maldição dessa aliança. Porque ele era 100% santo, então como homem santo ele cumpriu toda a lei. Sexta mordomia, ele viveu em obediência como um judeu na Judéia, terra da aliança israelita, né? Aliança Deuteronômio, e cumpriu suas promessas da graça de Deuteronômio 28, do 1 ao 30 e o 9, do 30 ao 9. Na sétima aliança, ele é o descendente e herdeiro e o rei da aliança davídica. Mateus 1, Lucas 1, 31. Por quê? Porque ele é o descendente de Davi e nele vai se cumprir a aliança davídica que Deus prometeu, a aliança, o pacto davídico. Na última aliança, seu sacrifício é o fundamento da nova aliança, Mateus 26, 28, 1 Coríntios 11, 25. Lembre-se do que foi mencionado na nota anterior. No Novo Testamento, a mesma palavra grega didaquê, traduzida tanto por testamento como por aliança. Então, é um testamento que passa. Só que o testador tem que morrer para vir uma nova aliança. Tá? Então, por isso, nós temos que morrer com Cristo Jesus na cruz para que o sangue da nova aliança, que ratificou a aliança para Israel, o mesmo sangue que vai ratificar a aliança com Israel, possa valer na nossa vida. Nós temos que morrer. Só que é morrer para o pecado, para o mundo. Esse corpo físico, numa confissão de fé, nós morremos com Cristo. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega, quando nós confessamos a Cristo, o Espírito Santo pega o nosso corpo e leva junto na cruz de Cristo, e o sangue de Cristo e a morte de Cristo nos cobre, fazendo morrer para nascer uma nova vida para Deus. E Deus aceita. Nos aceita porque nós cremos em Cristo Jesus e cremos no seu derramamento de sangue, que é a ratificação para a aliança de Israel e para o nascimento de um povo novo, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, o velho se tornou incapaz, inadequado e não serve mais. Então, por isso, Jesus vem cumprindo o testamento e trazendo uma nova aliança, um novo testamento. Tá? Discernimentos dos capítulos 7 e 8 de Hebreus. O sacerdote superior é a aliança superior de Cristo. Os capítulos 7 e 8 da Epístola de Hebreus formam uma seção crucial que estabelece a superioridade de Jesus Cristo como sumo sacerdote e mediador de uma nova aliança, suplantando o sistema levítico e a antiga aliança. Enquanto o capítulo 7 se concentra na pessoa e no sacerdócio de Cristo, comparando com Melquisedeque. O capítulo 8 expande essa superioridade para a aliança que ele inaugura. Hebreus capítulo 7. O sacerdócio eterno e superior. O sacerdócio eterno e superior de Jesus. Este capítulo estabelece a preeminência do sacerdote de Jesus, utilizando a figura misteriosa de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, que abençoou Abraão e de quem Abraão dizimou. Os pontos centrais incluem, primeiro aqui, a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e o sacerdote levítico. O autor argumenta que, ao receber o dízimo de Abraão e abençoá-lo, Melquisedeque demonstrou sua superioridade sobre o patriarca e, por extensão, sobre seus descendentes, incluindo os levitas, que surgiram posteriormente, Hebreus 7, 14 e 10. Isso estabelece um sacerdócio mais antigo e de maior honra. 2. Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é apresentado como um sacerdote, não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 11 e 17. Citando o Salmo 110, 4. Esse sacerdócio não se baseia na descendência física ou em rituais terrenos, mas em um chamado divino, em uma natureza imperecível. 3. A ineficácia e a transitoriedade do sacerdote levítico. O capítulo aponta que a perfeição não pode ser alcançada através do sacerdote levítico e da lei mosaica, Hebreus 7, 11
e 18 e 19. Esse sistema era temporário e limitado pela mortalidade e pecaminosidade dos sacerdotes. 4. As qualidades do sacerdócio de Cristo. As qualidades do sacerdote de Cristo. Em contraste aos sacerdotes de Jesus as qualidades do sacerdote de Cristo em contraste com o sacerdote de Jesus eterno. O sacerdote de Jesus é eterno. Permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3 a 24. Pois ele vive eternamente, baseado em um juramento divino. Diferente dos sacerdotes levíticos, Jesus foi instituído sacerdote por um juramento de Deus. Hebreus 7:22 e 28. E também, né, Salmo 110:4. Perfeito e eficaz, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima no céu. Ele é infinito, infinitamente santo. Hebreus 7:26. Seu sacrifício único foi suficiente para salvar completamente aqueles que por ele se achegam a Deus. Hebreus 7:25 e 27. Essencialmente, o capítulo 7 demonstra que Jesus, como sumo sacerdote, à semelhança de Melquisedeque, possui um sacerdócio intrinsecamente superior, eterno e mais eficaz que o sacerdócio levítico, tornando este último obsoleto. Hebreus capítulo 8, a nova e superior aliança mediada por Cristo, com base na superioridade do sacerdócio de Cristo, estabelecido no capítulo 7. O capítulo 8 foca na superioridade da aliança que ele media. Cristo, ministro do sacerdócio celestial. O capítulo inicia afirmando que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, ministrando no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não por homem. Hebreus 8, de 1 a 3. Isso contrasta com os serviços do sacerdote levítico no tabernáculo terrestre, que era apenas uma cópia e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8:5. Mediador de uma nova aliança superior. Consequentemente, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma superior aliança estabelecida sob superiores promessas. Hebreus 8:6. A insuficiência da primeira aliança. O autor argumenta que, se a primeira aliança, a mosaica, fosse sem defeito, não haveria lugar para uma segunda. Hebreus 8:7. A falha não estava na lei em si, mas na incapacidade do povo de cumpri-la, devido à fraqueza humana. As promessas da nova aliança. Citando Jeremias 31 ao 34, o autor descreve as características da nova aliança, Hebreus 8, de 8 a 12. Leis interiorizadas. Deus poria suas leis na mente e as escrevia no coração do seu povo, levando a uma obediência internalizada e não meramente externa, o medo, né? Relacionamento pessoal com Deus. Todos os conheceriam, desde o menor até o maior. Então, quer dizer, eles, no pé do Monte Sinai, não quis ter um relacionamento pessoal com Deus. Eles pediram um mediador, sendo que Deus queria falar com eles pessoalmente. E hoje, na igreja, isso acontece pela exposição da palavra de Deus. Sem a leitura da palavra de Deus, não tem como o homem ter um relacionamento direto com Deus sem a leitura da palavra. Então não adianta ficar assistindo todos os cultos, todas as missas, não adianta ficar orando 24 horas por dia, ficar jejuando o tempo todo, subir em monte, fazer um monte de coisa. Isso são coisas exteriores, são coisas externas. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela entra para dentro do nosso coração e transforma o nosso coração de pedra em coração obediente, em coração de carne. Então, a única forma de transformar o nosso coração é pela leitura, pela exposição da palavra de Deus. Por isso que todas as igrejas aí já estão na UTI, completamente já morrendo. Por quê? Porque tiraram de dentro da igreja a leitura expositiva da palavra de Deus, a exposição da palavra aos homens simples,
para que eles conheçam o Senhor e tenham um relacionamento com Ele pessoalmente. E não faça que nem Israel, que pediu um mediador. Nós não precisamos de um mediador. Pastor não é nosso mediador. Presbíteros, anciões, líderes, padres, diáconos, diaconisa, missionários, evangelistas e tudo mais, não são mediadores. Eles não servem para mediar. Tá? Porque Deus se revela a nós diretamente pela sua palavra. Porque essa palavra que é a Bíblia, ela é o próprio Senhor Jesus se mostrando. João 1:1, no princípio ele era o verbo, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Então Jesus é a própria palavra. É na palavra que você tem encontro com Cristo. Mas tiraram isso de dentro das igrejas. Por isso que é necessário você compartilhar, dar o joinha nesse vídeo e compartilhar. Perdão completo dos pecados. Deus seria misericordioso com as suas iniquidades e não se lembrariam mais de seus pecados. A absolência da antiga aliança. Ao introduzir uma nova aliança, a primeira se torna inadequada e está prestes a desaparecer. Hebreus 8:3. Então, desaparece a velha para estabelecer a nova. Discernimento em relação entre os capítulos. Os capítulos 7 e 8 de Hebreus estão intrinsecamente ligados, formando um argumento progressivo. Primeiro, o sacerdote para a aliança. O capítulo 7 estabelece a base ao demonstrar que Jesus é um tipo de sacerdote radicalmente diferente e superior ao sistema levítico. Sua origem, natureza e permanência transcende as limitações terrenas. 2. A necessidade de mudança. A insuficiência do sacerdote, Levítico capítulo 7, implica a necessidade de uma mudança não apenas no sacerdote, mas também na lei e na aliança associada a ela. O ministério celestial como fundamento da nova aliança. O ministério de Cristo no santuário celestial, início do capítulo 8, é o que lhe permite mediar uma aliança superior. Seu acesso direto a Deus e sua posição exaltada garante a eficácia desta nova dispensação, que é a dispensação da igreja. A superioridade da nova aliança como consequência lógica. Porque Cristo é um sacerdote superior. Ele naturalmente inaugura uma aliança superior, com promessas melhores e uma capacidade transformadora que a antiga não possuía. A nova aliança aborda a raiz do problema da desobediência humana, o coração, de uma forma que a antiga aliança, com seu foco em rituais externos, não conseguia. Em suma, Hebreus 7 estabelece quem Jesus é como sacerdote, superior, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Hebreus 8 explica o que esse sacerdote superior realiza. Media uma nova aliança, superior e mais eficaz, baseada em promessas de transformação e perdão completo. Junto, esses capítulos são fundamentais para a compreensão da obra redentora de Cristo e da transição da antiga para a nova dispensação na história da salvação. Eles oferecem um profundo encorajamento aos crentes, assegurando-lhes que em Cristo tem um sacerdócio perfeito e definitivo a Deus através de um sumo sacerdote e uma aliança que são verdadeiramente eficazes e irrevogáveis. Tá? E assim, eu encerro aqui, né, já vai dar quase 2 horas. Eu encerro aqui esse ensinamento aqui, e a leitura e a exposição. Muito obrigado por você que aguentou e ficou até agora. É muito importante que as pessoas assistam até o final para elas terem um pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um. E vamos orar e encerrar esse momento aqui, que Deus nos dê um entendimento completo dessas palavras, para que o homem nasça de novo e permaneça sempre na presença de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que agora o Senhor nos revelou e nos deu grande sabedoria e grande entendimento. Senhor, que essa palavra vá nos corações e na mente que vão assistir depois, que vão acompanhar. Que o Senhor Deus entre nas mentes e transforme essas mentes em uma nova mente, uma mente transformada, lavada e remida pelo
sangue de... Abençoe, Senhor, essas vidas no leito dos hospitais, nas favelas, nas cadeias, que eles possam assistir, compartilhar e desfrutar desse alimento verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro alimento que desceu do céu, que alimenta todo aquele que crê. Abençoe o teu povo, acorde a nação de Israel. Venha, Senhor Jesus, Maranata, ora venha, Senhor Jesus, para a sua igreja resgatar e tirar ela desse mundo pecador. Venha para o seu povo e a nação de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor para salvar e resgatar o teu povo Israel, a tua nação, o qual há uma promessa, uma nova aliança, a ser ratificada e estabelecida de uma vez por todas aqui na terra. Faça isso, Senhor, venha com o teu poder. Venha, Senhor, trazendo transformação nesses povos, línguas e nações. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, vá em toda a igreja, em todo local, Senhor, de culto, de adoração ao Senhor. Faça com que os padres e líderes, presbíteros, anciões, Senhor, e pastores tenham o desejo profundo de ensinar a Tua palavra através de um ensino expositivo da Tua palavra, Pai. Longe, tirando todas essas falsas hermenêuticas, falsas exegéses, tirando toda filosofia de Aristóteles, Platão, Cícero e tudo isso, Senhor, que não é do Teu agrado. Toda, Senhor, psicologia humana, Senhor, palestra de autoajudas, misturando a Tua palavra com o lixo desse mundo. Abra, Senhor, o entendimento do Teu povo, da Tua igreja, dos pastores e líderes, Senhor, neste país, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um que ficou aqui, cada um que assistiu, cada um que vai assistir depois. Abençoe em nome do Senhor Jesus a vida deles, para a glória de Deus Pai. E assim, muito obrigado. Deus abençoe você que ficou até agora. É um grande prazer imenso estar com vocês. E tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele quer. Muito obrigado. Deus os abençoe.